boa noite, tudo bem? Feliz de estar aqui com você nessa live, onde vamos descrever e discorrer sobre vários temas dentro da fisioterapia. Por que vários? Porque vamos falar de dois temas específicos hoje, tá? Que vão nos dar várias ideias e a gente vai entender um pouco melhor o que acontece na nossa mente quando a gente está recém-formado, quando a gente decide mudar de profissão não, como é que eu vou dizer, gente? De atuação, de área de atuação, tá? Ou às vezes você já é fisioterapeuta, você está formado, mas você ainda não está inserido dentro da sua profissão que você ama. Você está trabalhando com algo ainda diferente, né? Algo que não está dentro ainda do padrão da fisioterapia, do atendimento que você gostaria de fazer. A gente está aqui para desmistificar a seguinte condição: tenho tudo, mas não sei nada. Ou eu não tenho nada, mas eu já sei tudo. Então vamos falar sobre isso um pouquinho. Sabe quando você sai da faculdade e o seu sonho é ter um consultório montado para você, com tudo que a gente pode ter, com tudo que a gente viu em todos os dias da nossa faculdade? Todos os estágios que a gente fez, todos os movimentos que a gente teve, com todas as ideias que você conseguiu concretizar. E aí você resolve falar, não, agora eu tenho que começar a atender, né? Então você é daquele tipo A, vamos dizer assim. Você teve a condição de já ter um consultório, um estúdio, um espaço prontinho assim que você saiu da faculdade. Olha que presente! Mas aí você olha pra você e fala assim, mas eu não sei como atender. Gente, mas eu já tive todas as aulas possíveis na faculdade, agora é só colocar em prática. Mas cadê meus clientes? Cadê meus pacientes? Onde eles estão? Ou você é o tipo B, que se parece um pouco mais comigo. Quando eu saí da faculdade, eu não tinha nada, eu só tinha o meu conhecimento. Então era muita coisa, né, gente? Não é que eu não tinha nada, eu tinha muita coisa. Eu tinha tudo que eu precisava de conhecimento para começar a atuar, mas eu não tinha um espaço para atuar. Eu não tinha dinheiro para comprar os aparelhos, eu não tinha condição de arcar com o aluguel de um local, eu não tinha condição de ter não tinha na época uma pessoa que me ajudasse, por exemplo, numa sociedade onde eu já começasse com uma clínica. Então muita coisa passava na minha cabeça, eu ficava muito preocupada de como eu poderia mudar aquela situação, tá? Então a gente vai comentar aqui sobre o A e o B e vocês podem mandar aí as suas mensagens, né? Por favor, manda aí pra mim agora durante esse momento que a gente tá conversando aqui, para poder tirar essas dúvidas de como que eu vou pensar, como que eu vou atuar, né? Como que eu consigo entender esse turbilhão de coisas que acontecem assim que a gente sai da nossa faculdade ou assim que a gente realmente resolve atuar dentro da fisioterapia. Eu me lembro que quando eu me formei, né, como eu falei, eu não tinha nada. Então eu não tinha nada, então eu tinha que trabalhar para os outros. Eu tinha que trabalhar para pegar uma mão, que a gente fala, né, para pegar um pouco de ideias de outras pessoas. Eu tinha que ter o quê? Produtividade no local que eu estava, e eu tinha que ter o conhecimento, né, para poder saber decidir, não, esse paciente precisa disso, não, esse paciente precisa disso, ou então, o que estão fazendo com esse paciente aqui dentro dessa clínica, eu não acho que é certo, eu acho que está errado. Ou, por exemplo, uma forma de avaliar também é errada. Mas você está trabalhando naquele lugar, e aí, como é que eu faço? Como que eu vou me posicionar frente ao mercado? Como que eu vou trabalhar frente a isso? Como que eu vou tirar isso da minha frente? Por exemplo, como que eu vou dar o segundo passo, né? Como que eu vou sair desse novelo de que é de trabalhar para o outro? Ou que, nossa, eu tô super bem trabalhando nessa clínica, eu sou bem pago ou bem paga, eu tô feliz aqui, mas eu ainda não concordo com algumas coisas que estão acontecendo aqui dentro.
Ou seja, você tem o conhecimento, você tem a prática, você tem a mão para atender, mas você ainda não tem seu espaço. Então, por um tempo, o que a gente vai ter que fazer? Trabalhar frente a uma condição de entender que a gente vai trabalhar para o outro por um tempo, mas vai conquistar o paciente e conquistar o seu reconhecimento. Então, o que pode acontecer nesse momento? Vamos aqui dar uma ideia, uma opção de que se você se formou na respiratória, é uma parte que você gosta, inclusive está bem em alta agora, né? E aí a gente pensa que eu preciso procurar um hospital, concorda? Eu preciso procurar um hospital que me aceite, né, com o meu currículo. Mas eu sou recém-formada, eu não fiz nenhuma especialização ainda, como é que eu vou conseguir um hospital? Então vamos lá. Você vai ter que passar por um ano no mínimo para você poder fazer essa especialização para que daí você esteja apto ou apta a entrar dentro de uma UTI e trabalhar sozinho. Existem lugares que não pedem especialização, mas a maioria dos lugares e dos hospitais que são reconhecidos, eles pedem isso para você. Por quê? A gente tem uns estágios dentro da faculdade que nos apresentam muitas possibilidades, né? Eles mostram pra gente todas as condições que a gente tem que ter para atender um paciente, mas sempre estamos com a nossa cola do lado, que é ou um amigo com você, o seu supervisor que está com você o tempo todo. Eu já fui professora de faculdade, então eu sei muito bem como é que é. Antes do meu aluno atender um paciente, ele tinha que me mostrar. Não era assim que a gente fazia? A gente fazia as ideias de como estaria ali tudo pronto para eu atender. Então eu vou seguir aqueles tópicos porque tá certo, né? O meu tratamento, o meu programa de desenvolvimento ali para aquele paciente ele tá pronto. Então vamos supor, a gente está na área respiratória. Eu sei que eu tenho que tapotar, ou vibrar, ou fazer uma VNI, ou eu preciso fazer uma drenagem postural para depois aspirar, para depois deixar meu paciente confortável. Eu tenho que pegar uma saturação, eu tenho que saber da pressão dele, eu tenho que pegar lá antes, quando eu cheguei, qual que foi a evolução dele naquela noite ou durante aquele dia, para saber como que ele está evoluindo para poder trabalhar com ele. E aí depois ele vem e me apresenta um quadro diferente, né? E aí quando eu passo por aquele plantão ou de 6 ou de 12 horas ou de 24 horas que seja, eu vejo que ele teve uma melhora, ele teve uma piora ou ele se manteve estável. Aí eu vou lá, faço a minha evolução, meu cronograma direitinho ali e vou passar para minha amiga, olha, então, paciente X, ele tá bem e tal, e você sai daquele plantão, ou seja, você fez a sua parte ali. Você está trabalhando dentro de um hospital. Então, quando você sai dali, a responsabilidade fica ali. Tudo tá ali, tudo é responsabilidade do hospital e da sua supervisora. Aí, de repente, você terminou sua especialização, você foi contratado e você chega no primeiro dia da UTI ou da enfermaria pediátrica ou adulta que seja, e aí como é que faz? Socorro, né? Você começa a pensar, e agora? Eu sei tudo, mas eu não tô conseguindo colocar nada em prática. E gera uma ansiedade, aquilo vai gerando uma... Assim, né? Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então aquilo vai gerando alterações no meu coração, eu posso ficar com uma frequência mais agitada, né? Mais acelerada. Aí depois eu falo, não, Josiane, você sabe o que você tá fazendo, vamos começar? E o começar começa... Ficou meio estranho, o começar começa, né? O começar naquele momento, ele é você dar o primeiro passo. O primeiro passo de você chegar até o leito do paciente e começar a trabalhar. Ele é um paciente que fala? Ele é um paciente que está entubado? Ele é um paciente que anda? Ele está na cadeira? Ele está na poltrona? Eu não sei. Ele está no corredor já fazendo a caminhada dele? Eu não sei onde eu vou encontrar ele. Então você concorda que ali está tudo pronto para você? Você tem agora todo o seu conhecimento e o seu consultório, né, o seu hospital, ele tá pronto ali para você. Você sabe o que está acontecendo ali. Então, você tem vários leitos para atender. Então você tem tudo. Olha ali, hoje eu tenho 10 pacientes para atender. Beleza, eu vou de leito em leito, eu vou atendendo e vou ali trabalhando com tudo que eu tenho, com tudo que eu aprendi, para fazer o quê?
dar o melhor conforto para o meu paciente. Para fazer o quê? Dar melhora para o meu paciente, para ele ter alta. Não é alegria total quando você vê que o paciente sai de uma intubação, vai para VNI, de repente ele vai para o quarto e daí você fica sabendo assim, Josi, sabe o seu João? Então ele foi para casa hoje, porque o seu amigo que trabalha na enfermaria falou. Olha que legal. Então, a sequência do atendimento deu certo. Olha que beleza. Ou vou trazer agora para a área da clínica, né? Nós vamos falar desses dois pontos que é um pouco mais fácil. Pode ser clínica de dermatofuncional, pode ser clínica de ortopedia, né? E aí você vai, chega o paciente lá com aquele pilha de exames para você, ressonância, tomo, raio-x, ultrassom, blá blá blá. E aí você chega e começa a ver todos aqueles exames e aquele paciente chegou lá na clínica para você. Porque o dono da clínica tem um convênio, ou ele já é conhecido há muito tempo e aquele paciente chegou para você. E aí você vai fazer o quê? Ele sente dor, colocar na analgesia, fazer uma eletro, vou fazer uma pompagem, vou trabalhar com osteopatia. Não, meu paciente ele busca emagrecimento, ele quer reduzir medidas. Ah, então vamos trabalhar com tal coisa. Não, meu paciente ele está querendo a melhora da dor. Ah, então vamos trabalhar aqui com algum fortalecimento, um alongamento para a gente gerar uma simetria muscular, para a harmonização entre os grupos musculares acontecerem de forma correta e ele não ter mais dor. Ótimo, então. Você vai, leva ele até aquela maca, aquele tablado, ou tatame, ou o que seja. Vai discorrer todos os exercícios para ele, vai trabalhar com ele, vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Ele vai embora, você vai falar assim, seu fulano, já deu a hora, né? Tá na hora da gente terminar a fisioterapia? Deu a hora não, né? Seus exercícios acabaram por hoje e agora a gente vai, te espero amanhã nesse mesmo horário e tal. Vai lá na secretária, pede pra ela marcar o horário pra você e aí no outro dia ele chega lá, né? Com tudo certo. Chegou até você e você tá lá. Naquele consultório que não é seu. Naquele consultório que você está trabalhando para outra pessoa. Naquele consultório que tem tudo que você precisa, mas nada do que tem lá é seu. Apenas o seu conhecimento. E normalmente você ganha, né, um valor, né? A clínica fica com valor e você paga um valor para eles. E eu não quero falar sobre precificação agora. Eu só quero falar sobre essas duas condições. Mas aí, você tá feliz ali. Só que você ainda acha que você poderia ganhar mais. Mas você ainda acha que poderia ser diferente. Então, o que você vai fazer? Eu mereço o meu consultório. Eu mereço o meu espaço. Eu quero fazer uma clínica dia para atender o pessoal da respiratória. Eu quero fazer um centro de estética que seja referência na minha cidade. Olha, eu ganhei uma clínica fechadinha, prontinha para mim, só me esperando. E eu vou sentar lá na minha cadeira, eu já tenho uma recepcionista me esperando, entende? E eu vou começar a trabalhar. E aí você vai na segunda, na terça e na quarta, na quinta e na sexta e no sábado, e os pacientes não vêm. Mas por que eles não vêm? Eu tenho uma clínica pronta. Eu tenho tudo pronto. Olha que coisa linda que eu tenho aqui. Mas os pacientes não vêm. Por quê? Porque eles não sabem que você está ali. Porque eles não sabem que o fisioterapeuta X está trabalhando ali a partir daquele momento. E aí você começa a ter que fazer o quê? A sua divulgação. Ah, eu vou divulgar. Então acho que vou entrar na internet, né? Vou entrar no Insta, vou fazer uma página no Facebook, ou eu vou começar a trabalhar mandando postagens, ou eu vou panfletar na rua, ou eu vou fazer parcerias em médicos, vou fazer parcerias em clínicas, vou fazer uma parceria com hospitais para me mandarem, vou fazer uma parceria com outro fisioterapeuta. Aí começa um monte de coisa. Ou então você entra naquela rede sem fim que é o atendimento para plano de saúde, onde eles pagam muito pouco para você conseguir manter o seu consultório aberto. Mas eles vão lá e aí você percebe que você tem que atender várias pessoas ao mesmo tempo, você percebe que você tem que atender muita gente e às vezes você não dá aquele atendimento de qualidade para o seu paciente. Por quê? Porque no começo tudo é difícil. Eu tenho tudo, mas eu não tenho paciente. Mas de repente eu começo a perceber que as minhas parcerias vão melhorando e eu tô melhorando e eu tô conseguindo
arcar com todas as condições que eu tenho que ter quando eu faço um consultório. Então, o consultório, o que eu tenho? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar o Wi-Fi daquele lugar, eu tenho que pagar um condomínio, aí eu tenho que pagar normalmente a gasolina ou meu meio de transporte para poder chegar até o meu consultório. Eu preciso comprar todos os itens que estão lá e eu tenho que manter aquilo. Eu tenho que pagar a minha recepcionista, eu tenho que pagar o 13º dela, eu tenho que pagar o salário dela por mês, né? Eu tenho que saber que se um dia ela ficar doente, eu tenho que ter uma outra pessoa para colocar no lugar. E eu tenho que pagar todas as questões de alvará, parte de abrir uma empresa, montar um projeto, ter uma logomarca, ter o meu site, tudo isso conta, tudo isso é dinheiro, tudo isso entra na sua conta, entra no seu bolso. E você tem que gerenciar tudo isso, fora as coisinhas que eu já esqueci aqui, tá bem? Porque é papel higiênico, é toalha, papel toalha para secar a mão, é sabonete, álcool gel hoje, álcool líquido, é assim, de balde que a gente tem que comprar, né? Por causa de todas essas questões da pandemia que a gente está vivendo. Se antes a gente já usava, hoje a gente triplicou o uso, quadriplicou. E quanto tá saindo esses insumos pra gente? E aí você consegue perceber que todo o tempo você tá melhorando, você tá buscando, você tá criando aquela condição ali, um lugar apropriado para você atender, mas ainda os pacientes que vêm ali não te pagam tão bem. Poxa vida, caramba! O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Tô atendendo só plano de saúde. Eu tenho que atender particular. Mas cadê meus pacientes particulares? Bom, isso também dá para fazer uma live aqui de mais de 1 hora, né? Mas o que eu queria que você entendesse é que nós temos 2 extremos, né? A gente tem 2 tipos de atendimento, por exemplo, tem pessoas que são mais sagazes, pessoas que são mais astutas, elas conseguem, elas fazem, elas desenvolvem. Tem uns outros que são mais lentos, mas eles estão construindo passo a passo o caminho que eles querem trilhar. Nenhum recém-formado começa ganhando muito bem com a sua independência financeira, né? Só se ele vem de uma herança, porque a verdade é essa. A gente tem que cultivar, a gente tem que plantar para conseguir chegar onde a gente tem vontade. Hoje eu tenho 19 anos de formada e eu tenho o meu espaço. Mas eu digo para você, não é fácil. Não é fácil ter meu espaço, porque o meu grande sonho era ter meu consultório. Não, eu tenho que ter meu consultório. Todo mundo falar comigo, nossa, Josi, você precisa ir pro centro. Nossa, você precisa estar ali naquele lugar onde todo mundo vai saber que você vai estar lá. Olha que interessante. Beleza, é o que eu quero. Gente, se eu mostrar meus honorários para vocês, se eu mostrar meus boletos para vocês, se eu mostrar os lockdowns que teve aqui na minha cidade, se eu mostrar para você o tanto de gente que tá com medo de sair de casa, de repente eu tava com o consultório em alta e de repente com a pandemia ele, caiu totalmente. Poxa, mas e agora que eu tenho tudo, o consultório montado, eu tenho os meus pacientes com horários cheios aqui na minha agenda, mas agora eu não tenho mais os meus pacientes, mas eu tenho todas as contas para poder pagar. E aí? Eu queria chegar para você num ponto que você entendesse o seguinte. Quando eu digo que eu tenho tudo, o mais importante que eu tenho que ter é a sabedoria. O mais importante que eu tenho que ter é a bagagem que eu construí como fisioterapeuta ao redor da minha faculdade e ao passar dos meus anos de formado. Isso ninguém tira de você. Esse conhecimento que eu tenho, que eu estou oferecendo para vocês hoje, eu fui tendo ele durante todos os meus anos de trabalho. Eu não tive uma matéria lá. Hoje vou ter aula sobre como atender meu paciente domiciliar. Hoje eu vou ter uma aula aqui, como que eu faço quando o paciente desiste da fisioterapia. Hoje eu vou ter uma aula aqui, como que eu vou fazer para pagar as contas quando a pandemia aparecer. A gente não tem isso na faculdade, não tem esse item. Esse é um item da vida, esse é um item do dia a dia, né? E aí eu comecei a me preocupar muito com todas as questões que eu estava fazendo e comecei a me perguntar como que eu poderia fazer. E sempre trabalhei com a área domiciliar.
Sempre. Foi meu primeiro emprego e eu acho que vai ser meu último. Porque o domicílio, ele tá sempre ali. Então o domicílio, ele entra no tenho tudo, mas não sei nada. Quero dizer, não tenho nada, mas sei tudo. Perdão. É quando você tá pronto para trabalhar, mas você não tem o seu espaço. Você está pronto, você quer atender, você tem a alegria de atender seu paciente, você tem aquele momento único de atender ele, sabe? Você promoveu, você estudou, você quer levar para ele a cura da dor, só que você não tem um espaço para atender. Ah, mas eu vou te falar que tem muito, mas muito consultório por aí, em cada casa, em cada quarteirão que você for. Tem prédio que eu até tenho 3 consultórios no mesmo prédio. Aí você fala, como assim 3 consultórios no mesmo prédio? É isso mesmo. Eu tenho o meu consultório dentro da casa do meu cliente. Ele me chamou, eu vou atender. Eu tenho tudo comigo, eu só não tenho meu espaço. Mas o meu espaço, sabe onde ele tá? Lá dentro da casa do meu paciente. Ele me ligou, ele perguntou, ele me conheceu de alguma forma e ele sabe que eu preciso atender. E ele tá precisando da sua ajuda. É só você entrar na casa dele. É só você começar a trabalhar lá. E lá você não paga luz, lá você não paga aluguel, lá você não tem que ter alvará. O alvará que tem que ter é o paciente liberar para você ir lá, certo? Lá você não tem também que se preocupar com um recepcionista, entendeu? Porque quem vai abrir a porta para você é o paciente ou a pessoa que está responsável por ele. Quando você entra na casa do paciente, tem um universo de coisas que você pode falar lá, que isso nós vamos falar em outras lives também. Mas, e aí? Como que eu vou manter lá? Poxa, eu fui lá, fiz uma avaliação, mas não fui bem-vindo, não fui bem visto e ela não fechou comigo. Ai, não acredito. Perdi meu paciente. E agora, como que eu faço? Você está com tudo na mão, você tem tudo que você precisa, mas você está falhando em alguma parte de fidelizar, falhando na parte de conquistar seu paciente, falhando no momento em que você precisa de tê-lo com você, porque ele vai fazer a sua renda financeira começar a acontecer. Dinheiro não é tudo na vida, gente, mas ele resolve os problemas. E ninguém quer sair da faculdade simplesmente, né, e não ter nenhum paciente, não atender, não trabalhar. A gente sai da faculdade e poxa, estou com o meu emprego garantido agora, mas nem sempre. Nem sempre a gente está com tudo garantido. A gente está eu estou falando para vocês coisas que eu já vivi, coisas que eu já ansiei, coisas que eu já chorei, que eu não conseguia fazer de uma forma diferente. E eu comecei a trabalhar muitos anos para muitas coisas, trabalhava no domiciliar, mas eu não acreditava que ele podia fazer toda a diferença na minha vida. Então eu estava com tudo pronto, na minha mente, eu só não tinha meu consultório. E aí, eu comecei a pensar no que eu poderia comprar para poder levar até meu paciente. Mas no começo, gente, eu não tinha nada mesmo. Eu só tinha a minha criatividade, a minha força de vontade, a minha necessidade de trabalhar, porque, gente, a gente precisa trabalhar, né? E trazendo para os dias de hoje, quando o meu consultório teve que fechar a porta por causa da pandemia, eu falei, gente, cadê meus pacientes? Eu me senti de novo mais recém-formada. Falei, cadê meus pacientes? Mas eu não tirei um dia de folga, porque meus pacientes estavam onde? Lá na casa deles. E eu só escutava assim, Josi, por favor, eu sei da pandemia, eu sei tudo, mas não deixe de atender meu pai. Josi, o meu filho precisa de você. Então, Josi, olha só, eu fechei um tratamento com você, eu não quero parar. Ou então também eu vi das seguintes formas. Olha, eu não estou bem com essa situação, eu não quero que você venha na minha casa porque eu estou com medo. Eu estou com medo do coronavírus, eu tenho medo do que ele pode trazer para mim. Tem como você parar? Mas eu vou te falar. De 100%, né? A porcentagem que pacientes meus pararam domiciliares foi só 20%. O resto tudo começou. E esses 20%, eles triplicaram, eles mais que quadruplicaram. Porque as pessoas que não queriam mais vir no meu consultório, elas me pediram para que eu fosse até a casa delas. Josi, meu filho não pode parar de ter você em casa, porque olha só. Isso, gente, foi questão de 2 a 3 semanas.
do primeiro lockdown que teve, que foi em março de 2020. Eu tava numa ascensão tão gostosa, eu tava num trabalho tão bom aqui, com tantos projetos, e de repente, um tapa na cara, né? Psh, sai fora que agora é minha vez. O corona chegou e quebrou todo mundo. E eu comecei a receber ligações, aqui fechou tudo no dia 17 de março. E até o dia 30 de março, eu fiquei assim, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu lembro que eu continuei atendendo meus domiciliares, meu trabalho foi diminuindo um pouco, né? A gente tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a treinar, a tentar treinar minha mente do que eu podia fazer de diferente. E aí não precisei fazer muita coisa. Os pacientes começaram a me ligar. Josi, e sobre domiciliar? Você pode vir aqui em casa? Eu falei, claro que eu posso. Peraí que eu vou anotar aqui o dia que eu tenho disponível. Ah, então, meu filho fazer 2 vezes por semana, eu quero que ele continue fazendo aqui. O que você pode fazer pra mim? Ah, eu vou te avaliar, fica tranquilo que a gente vai conversar. Eu já ia falando no telefone, olha, minha mãe, ela fazia fisioterapia, eu ia num lugar, mas aí a pessoa que tá lá não atende domicílio. Você pode ajudar? Gente, aquilo foi uma avalanche, assim. Todo mundo me pedindo pra atender. Eu falei, mas não é que o domiciliar voltou com tudo. Gente, o domiciliar ele não volta, ou ele vai e volta, ele permanece. O domiciliar ele tá sempre em alta. O domiciliar ele tá sempre perto de você. Só basta você procurar. Só basta você saber aonde você tem que ir e como ir. E como se apresentar. E como se manter. Chegou uma pergunta aqui que fala sobre a questão da avaliação. Eu tenho medo de avaliar o paciente. Olha só. Tenho medo de avaliar meu paciente. Isso é normal, porque dentro do consultório você tem tudo pronto para você. Seu pleximógrafo tá ali, tem um espelho ali, você tá com a sua prancheta. E quando você tá na casa do paciente, como é que fica? Eu já passei por isso. Às vezes dá uma certa insegurança, um certo desespero, mas eu posso te garantir, gente, dá certo. Eu posso te garantir. Você tem ali inúmeras possibilidades. N leques que você pode atender. Quando você começa a falar com o paciente tudo que você pode fazer, às vezes ele fica assim, nossa, mas você trabalha mesmo com isso tudo? E você começa a mostrar que você sabe trabalhar e você gera o conforto dele, a melhora dele dentro da casa dele. Ele nem precisa sair de casa. E em tempos de coronavírus, sabemos o quê? As pessoas não querem sair de casa. No começo, então, elas não queriam por nada. Hoje, elas optaram pelo conforto de ficar em casa. Elas perceberam que o orçamento delas dá para manter assim e é muito melhor. E eu te falo, mesmo quando a pandemia acabar, a gente teve uma mudança drástica em como atender as pessoas. Veio a parte online, veio a parte do domiciliar com mais condição, né? Vem a questão de grupo. Gente, vem tanta coisa que a gente pode fazer e eu tô aqui para te ensinar isso. Eu tô aqui para desvendar nessa aula de hoje, nessa live que a gente está fazendo, né? Das perguntas que aparecem com a gente, para poder te mostrar que é um mundo muito fértil, que é um mundo bom, que é um mundo tão interessante e é um mundo tão forte e tão necessário que às vezes a gente não faz ideia que tudo se resume ali. E a gente fica no sonho de ter o nosso próprio espaço, a gente fica no sonho de trabalhar no hospital e ser a melhor funcionária daquele local, porque você quer área respiratória, para você ser reconhecido, você tem que trabalhar no bom hospital e nem todo mundo ganha um hospital de presente, né? Mas eu digo, nos momentos que a gente precisa aprender a se comportar com as dificuldades que o mundo traz pra gente, com as mudanças que a gente tem do dia a dia. Então eu volto a dizer e volto a afirmar para você, essa pergunta que chegou aqui para mim, como que eu vou me comportar? Mas eu tenho medo de entrar no cliente. Outra coisa, eu não gosto de atender domiciliar. Tá bom, gente. Assim como tem gente que não gosta de atender ortopedia, assim como tem gente que não tem pânico de hospital. Você imagina você aspirando um paciente, nossa, eu faço qualquer coisa, menos entrar num leito de UTI. Gente, isso é normal, as pessoas não gostam. Josi, eu não atendo neuro, não dá pra mim, eu não tenho estrutura, eu não consigo.
Beleza. Agora, você quer trabalhar? Mas eu acho que não vai dar certo a questão do domicílio. Eu te falo que dá. E eu te falo que pode mudar a sua vida. E eu te falo mais. Você pode conseguir a independência financeira que você precisa só atendendo domiciliar. Só trabalhando de casa em casa. Focando ainda no que você gosta. Ah, mas eu queria trabalhar só com criança. Ah, mas eu queria trabalhar só com idoso. Ah, mas eu queria... Tô te falando. Dá certo. E pode mudar. Ele transforma. Ok? Além de transformar a sua vida, sua parte de reconhecimento, né? Sua parte que você não se sente mais, às vezes, um estagiário, só trabalhando numa clínica, ganhando uma merreca, né? E deixando o seu chefe rico, você começa a ser reconhecido pelos seus pacientes e a sua agenda lota. Lota, sabe por quê? Porque quando você atende um bem, aquele primeiro, ele vai te avisar e vai te ajudar para todo mundo. Porque às vezes a gente fica assim, poxa, mas eu só queria ter um paciente. Sabe quando você está em casa, né? Poxa, mas eu só queria ter um paciente. Um só, para eu começar a trabalhar, para eu me sentir fisioterapeuta. Então, quando você tiver a oportunidade de ter o seu primeiro paciente, faça dele o melhor. Faça dele o seu parente. Para que você trate ele da melhor forma possível. Para que você possa promover para ele algo tão diferente. Ele vai experimentar e vivenciar, experienciar coisas que ele nunca viveu com nenhum outro fisioterapeuta, tendo o conforto da casa dele. E aí ele vai te indicar para todo mundo. Gente, hoje eu atendo a avó, a filha, a neta, a bisneta, o tio, é tudo na mesma família, é na mesma rua. Tem rua que eu passo hoje que eu já atendi praticamente todo mundo daquele lugar, daquele quarteirão. E quando eu passo, todo mundo me conhece. E quando eu vou em algum lugar, eu falo, ai, Josi, tudo bem? A menina, você tratou do meu tio, né? Eu falei, ah, é, cuidei do seu tio. E aquilo começa, sabe? E ele vai saber que você é bom naquilo. Ele vai saber que você é diferenciado. E que você é um profissional do movimento. E que você pode mudar a condição que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Veio uma pergunta aqui sobre e se eu não tenho aparelho, né? Que as pessoas gostam dos aparelhos e tudo. Isso já aconteceu comigo, eu não tinha aparelho, tá? Eu não tinha nada. Eu lembro que eu tinha só um elástico, né? E 2 pernas pra ir, porque eu não tinha nem meu carro e eu ia atender paciente em casa. E eu fazia toda a diferença pra eles. E eles se mantiveram comigo, ó, muito tempo. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que ter tudo pra começar. Pelo contrário, se você tem força de vontade, criatividade e o conhecimento da faculdade, meu amigo, ninguém te segura. Pode confiar e confirmar isso, tá? Porque é realmente uma experiência maravilhosa de que só quem tem coragem de se arriscar e entrar nesse mundo vai perceber o quão gratificante é trabalhar e o quão rendável é você trabalhar dentro do domiciliar, ok? Então, que essa frase, eu tenho tudo, mas não tenho nada, né? Não tenho pacientes. E eu tenho toda a vontade do mundo, mas eu não tenho nada para poder atender, possa ter criado um significado na sua vida aí, criado um significado na sua parte, né? Você que é físio, você que quer mudar essa condição que você está vivendo hoje, tá? Que você possa entender e colocar no papel seu prós e contras, o que é ônus, o que é bônus, onde eu posso ganhar, o que eu posso melhorar, quanto que eu tenho, o que eu preciso, né? Porque dentro disso existem N condições, N possibilidades, tá? Mas eu te falo, vale a pena. E ele pode realmente mudar a sua vida. É uma escolha, né? Que muda é feito de escolhas, mas essa escolha pode realmente mudar a sua vida. Ela pode mudar toda a expectativa que você tem frente à fisioterapia. Tá joia? Continua ligado aqui no nosso perfil, aqui no nosso canal, tá? Com todas as condições que a gente tem aqui para te mostrar, com todos os conteúdos que a gente vai apresentar. Eu espero que essa live tenha proporcionado a você aí um agregar de mais conhecimento, né? Tirado as suas dúvidas. Qualquer coisa, manda um direct para mim, tá bom? Manda mensagem, tem meu WhatsApp também disponível, para que você possa entrar em contato comigo, para que eu possa te ajudar a desvendar todas essas questões aí dentro da fisioterapia e principalmente do mundo domiciliar, tá bom? A gente se vê em breve e até a próxima live. Tchau, tchau!